do grande expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT. Senhor presidente, colegas, imprensa, demais que estão aqui, eu queria justamente falar nisso, senhor presidente. Infelizmente, hoje à tarde, Arnaldo Dutra, presidente da Corsã, Dantes, diretor-presidente de Demars, uma grande equipe, estiveram aqui e estávamos, senhor presidente, eu, vereador Cocetim, meu colega, vereadora Rosane. Infelizmente, estávamos só nós e ouvimos todo esse debate, fizemos o debate, fizemos as colocações. Então, que pena que foi perdida a oportunidade para os demais para poderem também se inteirar e fazerem as proposições e ouvirem o que foi dito, né? Eu queria registrar aqui 40 milhões em obra de saneamento para o nosso município. Bacias 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 14. E a previsão do contrato ainda para ser assinado no mês de maio, né? Então, hoje também o presidente assinou o início da execução das obras da estação de bombeamento do condomínio Júlio Taube, valor R$328 mil, né? E várias outras obras que vão ser dadas início agora no próximo período. Também destacado pelo presidente a gestão compartilhada entre a Corsã e o Demars, que foi a autarquia criada aqui no município, votada por vocês, colegas vereadores que estavam aqui na outra gestão. Então, e gostaria de registrar aqui também que nosso município, infelizmente, os esgotos são todos na rede pluvial. Então, evidentemente que não é só o nosso município, o Brasil inteiro. Há quantos anos não tivemos recurso para saneamento básico? A partir do governo Lula, conseguimos começar a ter investimentos para saneamento básico no nosso país. Então, não é da noite para o dia que vamos resolver a situação do saneamento básico. Estamos a caminho. Como disse o senhor presidente hoje, 500 bilhões para universalizar o saneamento básico no país é necessário, 500 bilhões. E no Estado, 10 bilhões para realizar o saneamento. Então, é muito dinheiro. Começamos sim. Vamos começar no município. Esse recurso aqui não vai dar para cobrir todo o município, mas é o começo. Temos que ajudar nessa gestão e na fiscalização. Queria deixar registrado isso também. Registrar também, senhor presidente e colegas, a visita do nosso deputado federal Marcon a Egito no final de semana, ele foi apoiadores, visitas a obras, enfim. E também, na última sexta-feira, da Caravana da Cidadania, um evento promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, presidido pelo deputado, nosso companheiro Jefferson Fernandes, onde ele citou que está de parabéns pela construção da rede de proteção em várias áreas, por exemplo, a rede de proteção à mulher, com o trabalho do Fórum Permanente da Mulher, do Judiciário, da nossa Câmara, nossas vereadoras, nossas ex-vereadoras, o Conselho de Direitos da Mulher, enfim. E que, ouvindo tudo que o deputado falava sobre a questão da violência, eu queria trazer aqui e lembrar o triste fato acontecido no nosso país, que nós temos que refletir sobre a questão da violência, né? Quem não ouviu falar da Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, que foi espancada por moradores do bairro Morrinhos e que foi justiçada por um boato gerado no site na internet que ela seria a mulher que sequestrava crianças para rituais de magia negra. Então, quando a gente fala que as redes sociais são um instrumento importante, Agora, cuidado com essa questão e a geração de violência que está por trás de quem muitas vezes esconde nas redes sociais e não faz debate a público, é muito perigoso, né? A mentalidade de linchamento, né? Onde as pessoas, alguém levanta um boato e aí porque não tem justiça, porque a polícia não faz, porque o Estado é inoperante e as pessoas vão fazer justiça pelas próprias mãos. Nós já vimos vários casos desse acontecer no Brasil e no mundo inteiro. E aqui eu queria colocar aqui, 1893, o jornalista Godkin escreveu sobre linchamentos de negros nos Estados Unidos. Olha a data
que tinham plateias e ampla cobertura nos jornais. Ele disse: o homem é o único animal capaz de tirar prazer da tortura e morte de membros de sua própria espécie. Arriscamos afirmar que parte das pessoas no linchamento está como em uma briga de galo para a satisfação de instintos mais baixos e degradantes da humanidade. Então isso tem que servir de exemplo para nós, quando a gente fala que tem que ter arma para o cidadão se defender, quando o trânsito é violento, como foi falado aqui por colegas. Realmente, estamos numa sociedade já quase chegando a uma barbárie. Mas a parte não é só do Estado. A parte da sociedade civil, das entidades, das instituições, como nós próprios aqui, de fazer o debate, de gerar o debate, de propor ações que possam trazer uma cultura de paz no nosso município, inclusive. Quando a gente discute aqui, por exemplo, os parquímetros, nós também queremos uma cultura de paz no trânsito. E aí, então, destacar então, que nós temos aqui no nosso município trabalhos importantes. Vou dizer aqui, 10 de maio de 2013, fez um ano de atividade o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, organizado para atender os que estão privados de liberdade, coordenados pela professora Vera Kaminski e equipe, aqui no presídio na Modulada, que faz esse trabalho que é preventivo das pessoas que estão lá por um motivo ou outro, que cometeram erros na sua vida e que, infelizmente, os presídios deveriam servir para regenerar as pessoas e preparar elas para a volta da sociedade. Alguns trabalhos, com certeza, muitas pessoas acabam voltando à convivência social com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça e também com a formação. Então, os exames oferecidos para conclusão, inclusive do ensino fundamental e médio, além de orientar para os exames do ensino do Enem, inclusive. Com essas práticas, com certeza, nós vamos construindo aos poucos, nem que sejam poucos grupos, pequenos grupos, uma cultura de paz diferente da barbárie e da violência que assistimos por aí fora. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.